empresas aqui, de bateria, não vou citar a empresa, uma das empresas aqui, e eles mandaram lá que tinham cumprido, né? Só que a gente foi e pelo pessoal que fez, que fez a consultoria, como não tinha conhecimento técnico da área, eu tive a sorte de ter trabalhado, que estava ok, porque os dutos estavam colocados. Só que eles não fizeram o dimensionamento da exaustão. O dimensionamento não estava adequado. Então, muitos dutos, como motor pequeno, então é uma coisa para inglês ver, como ditado popular, né? Não funcionava na realidade. Tinha também, foi identificado também uma panela, que se chama cadinho, uma panela onde derrete chumbo para fazer os polos da bateria, né? Eles falaram que não podia ficar daquela forma, no local aberto. Só que depois eu falei, isso aqui não era para estar aqui, estava no parque e tinha que ser retirado daqui. Então não está funcionando. Só que não tinha como enganar. Então eles foram. Quanto à saúde do trabalhador, não era meio ambiente. Tá? Porque fica muito mais. E eu tentei várias vezes fazer algumas ações em conjunto, porque várias empresas de chumbo, elas tinham um tempo de ajustamento de conduta com a saúde do trabalhador, né? E outro com a questão do meio ambiente, na mesma empresa. Tratando do mesmo assunto. Em relação ao meio ambiente, para a parte de fora, o trabalhador está lá dentro do ambiente. Então, se a empresa estiver um ambiente saneado, que não prejudique a saúde do seu trabalhador, com certeza não vai estar negativa os dias, e eles vendem para várias fábricas de baterias da região, inclusive fábricas em Faxinal, que nós pegamos lá, Força Verde, eu estava nascendo ainda, né? E elas são transportadas em gaiolinhas de madeira. E depois que elas começam a quebrar, são descartadas em fundo de vale, já vi delas em vários locais por aí. Isso sim é um crime ambiental, né, que precisa ser investigado, que eu estou correndo atrás de investigação do lado. Então, tem sim, estava vendo aqui, fiz vistorias quanto saúde do trabalhador, eu era coordenador do CEREST, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, né, mas quanto IAB eu não fiz vistoria ainda, não tive oportunidade. O IAB tem um corpo técnico pequeno, todo mundo sabe. E nós temos, não só Rolândia, não só Monteiro, nós temos 26 municípios para aliar, e nós ainda não fizemos a maioria dessas fábricas de bateria. Mas, quanto conselho, vocês devem procurar e verificar. Gente, eu não posso deixar de mencionar, a gente entende que o IAB tem um déficit de 20 anos sem fazer concurso e tem suas problemáticas aí, como o Nelson já deu em outras entrevistas. Empresa que está aqui há 20 anos, outra empresa já há 2 anos e meio, são 3 empresas que sabem que tem um problema e o senhor acabou de dizer que acaba não conseguindo fiscalizar. Não foi isso que eu disse, falei que eu não fui na empresa. E eu estou a partir de janeiro, no mínimo a cada 2 anos. O que ocorre dentro de uma fábrica de baterias? Existe ali alguma coisa em termos de óxido de chumbo que fica no chão. Isso, para atividade laboral, é um horror. Porque conforme você anda, você levanta aquilo e os funcionários acabam tendo aquilo na pele ou respirando. Por isso, de partes entra na máquina, que parte esse ácido vai depois para reciclagem, é filtrado e volta novamente para a bateria. Essa é a água que gera lá. Uma segunda coisa que gera é o esgoto sanitário, que é tratado como toda fábrica. Passa para a caixa séptica, se tiver a estação da Sanepar, vai para a Sanepar, se não tiver, vai para a infiltração do solo. Eu estou estudando isso, mas eu vou estudar o IAB agora. Tá? E não é essa IAB teria que ter feito isso, não. Porque não chegou para a gente, não é? Eles não estão fora da lei. A legislação permite isso. Tá? Só que nós temos que não posso ficar só, se a gente ficar se atentando só à legislação, algumas coisas passam. Tá? Então isso é um caso que nós já estamos estudando. Eu estou citando só como exemplo para a gente se atentar. Porque quanto mais pessoas souberem... De repente caiu em redes, caiu, vamos dizer, de paraquedas, uma licença que ninguém sabia, de repente aconteceu... Qual a pergunta? Oi? A pergunta. A pergunta, eu quero saber a insistência, e dessa insistência, vocês também do IAB que deram a liberação sabendo que era área rural e não industrial. Bom, na verdade... Qual o interesse da empresa, eu não sei. Se era caixa, eu não sei, porque não chegou o pedido de licenciamento para caixa, né, para encher de plástico, para pegar o plástico no lixão. Não chegou o pedido de licenciamento, então nós não sabemos desse histórico. Vocês é que sabem, vão pensar na cidade de vocês. Nós não temos como saber disso. Qual o interesse da empresa, eu não sei.
Nós viemos aqui para esclarecer o porquê deu essa licença prévia, com base em que critérios. E isso eu acho que a gente já respondeu. Se tiver mais alguma dúvida, a gente pode tentar esclarecer, se não formos claros. Tá? Não há interesse nenhum. Muito pelo contrário. É que eu tenho, por formação, por hábitos, eu não sou vingativo. Porque se eu fosse, eu ia falar para o Luiz, sabendo que o Nelson ia fazer uma licença para essa empresa, eu trabalhei 3 anos e meio nessa empresa. Show de fábrica, passei por todos os setores. Essa empresa não depositou o meu fundo de garantia. E eu saí da recebi até hoje. Então eu não tenho motivo nenhum para ajudar essa empresa. Muito pelo contrário. Se eu levasse para o pessoal, meu motivo seria outro. Mas eu não confundo as coisas. Entendeu? Na verdade, não é essa empresa porque ela foi comprada. Ela foi falida. Eu trabalhei numa empresa que não tinha o nome de Metalbat e hoje ela tem o nome de GNT. Mas quando houve a fusão, eu vi que o meu fundo de garantia não estava sendo depositado. Eu não sei qual é o interesse da empresa, não sei qual é o interesse do município. Eu vim aqui hoje para falar por que o IAP deu uma licença prévia nesse nome. Tá? Ponto. E aí, como o assunto é chumbo, eu entendo um pouco de chumbo, porque estudei isso, porque trabalhei. Primeiro trabalhei, depois fui estudar. E as minhas na fábrica de baterias, a gente faz a cada 6 meses, dependendo do setor, 3 meses, outro setor, 1 ano, é feito um exame de sangue para ver. Plástico nenhum no outro acumulador. Então você não tem como confiar que uma empresa vai ser de cidade. Não tem, porque nunca vai ter ali. Por mais que ela tenta cumprir, porque ela não está cumprindo. Não cumpriu nem com o senhor com pagamento. Então... Daniel, por favor. Doutora Lucimara, gostaria muito de agradecer a sua iniciativa, porque é a primeira vez, agora, depois de 3, 4 anos, está havendo um pouquinho de mais clareza. Então, muito obrigado. Eu gostaria de dizer para a ilustre visitante, a doutora Melissa, esse município aqui já foi rainha do café, é o berço do plantio direto, nosso perfil é a agricultura por excelência. Nós sabemos que a agricultura é uma indústria, então deve ser valorizado. E eu gostaria também que fosse colocado nessa análise toda algo que nós recebemos orientação pela doutora Maria Josefa Santos Iabi, especialista em metais pesados, e ela, quando passa aos domingos pela Celso Garcia City, passa ao lado da empresa GNV Warrenford, toda vez tem um cheiro muito forte de ácidos. Então, quando não há o exercício do IAP nos finais de semana, a poluição corre solta. Nós conversamos antes de ontem com a doutora Iabi, ela nos relatou o trabalho de doutorado dela pela USP, foram coletas de amostras de solo até 5 quilômetros ao redor dessa indústria e acusam 25 vezes acima da média mundial permitida a contaminação. Então é um material persistente que vai ficar para todo sempre naquele local e então na verdade não está se transferindo um problema agora para a Rolândia, porque isso aí já foi para São Luís, Sapaldia, a da Serra, né? Então eu acho que assim, o que nós pedimos ao Ministério Público urgentemente, fala-se da necessidade de baterias, a gente concorda, mas mais necessário que baterias é alimentação, é água, né? Nós não devemos esquecer isso, e é um município onde se quer instalar numa região de manancial, ali toda a região é manancial, divisor de empresas, microbacias ali, e eu acho que deveria haver uma investigação maior quanto aos problemas de saúde de funcionários que trabalham com chumbo. É uma incógnita isso, né? Se a gente vai para um laboratório aqui de exames de sangue, confirma-se o estado lastimável dos funcionários, algo que não é visível ainda. E eu acho que tem que aproveitar esse momento em as indústrias montadoras de automóveis que mais apostam nesse tipo de baterias. A Nissan, Mercedes-Benz, Toyota já trabalham com outro tipo de baterias, então há uma outra tecnologia menos suja do que o chumbo, né? Pode não parecer ainda realidade para nós, mas diante desse quadro caótico que nós estamos verificando, de contaminação de funcionários, contaminação de áreas,
Então, eu acho que é hora, da mesma forma como foi retirado o chumbo do combustível, que está na propaganda de todas as tampas do carro, está na hora de se levantar essa questão. Nós precisamos mudar a tecnologia, é uma tecnologia suja. Né? Nós estamos aqui nessa confusão há anos, sigilo absoluto, né? Surpresas atrás de surpresas. Por quê? Porque estamos tratando como uma tecnologia suja. Se fosse uma coisa limpa, não haveria essa confusão. Obrigado. Primeiramente, gostaria de dizer que eu já conhecia a Rolândia, né? Apesar de estar vindo agora de Curitiba, eu morei 10 anos em Londrina. Então, visitei muito Rolândia, tenho amigos aqui que não estão aqui, mas que tenho, então sei do perfil desse município. E fico bem feliz de estar aqui, porque também sou do estado de São Paulo, mas como eu estou muitos anos no Paraná e optei por estar no Paraná. Eu me sinto paranaense. Como sempre senti aproveitar o trabalho, as pesquisas feitas pelos professores nas universidades, pelos pesquisadores nas universidades. Então, assim, sempre que vocês tiverem acesso a um estudo que possa trazer, que possa ser relevante para algum empreendimento em específico, enfim, isso pode ser encaminhado tanto para nós da rede, né? Dentro da legislação municipal, entre as leis que integram o plano diretor do município de Rolândia, existe o Código de Postura. Para quem não conhece esse código estabelece todas as normas de funcionamento de comércio e indústria do município de Rolândia. É com base nele que é trabalhado dentro das secretarias competentes. Temos alguns dispositivos que contraria esse posicionamento da senhora, precisamente o parágrafo único do artigo 1º, onde fala que as disposições desse código aplicam-se às áreas urbanas e rurais do município. E mais, eu leio o artigo 188 desse código, que fala que aplica-se o que couber aos estabelecimentos agrícolas, industriais e comerciais localizados na zona rural do município, as prescrições contidas nesse código. Onde está o dispositivo legal que proíbe a instalação de indústria na zona rural do município de Rolândia. Muito obrigado. Só fazer projeto, sou representante do prefeito hoje, só fazer uma colocação aqui antes da resposta da doutora que está colocando esse artigo. E me pareceu que quando é permitido na legislação municipal a instalação de uma indústria na zona rural de Rolândia, é especificamente indústria agropecuária, indústria de laticínio, indústria de beneficiamento de produtos agrícolas, né? Então, é uma interpretação. É uma interpretação que nós fizemos, né, em gabinete. Então, assim, é algo a ser discutido. Hoje nós estamos aqui numa audiência pública, né, para discutir isso. Isso pode ser discutido com juízes, pode ser discutido de outras formas, né? Então, eu estou colocando o meu posicionamento como promotora de Rolândia. Se hoje eu fosse dar essa resposta para o senhor, o que é permitido em zona rural, de acordo com a legislação municipal de Rolândia? O que eu analisei é permitido indústria, que me parece que foi o entendimento dos vereadores quando fizeram essa legislação, indústria de atividades com essa finalidade.